E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Dermatologia. Meu nome é Ana Luísa Viana e eu tô aqui com o professor Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Hoje o tema de hoje são síndromes verrucosas. Hoje a gente vai falar sobre o famoso PLECT. Quem nunca escutou esse mnemônico, hoje a gente vai falar bastante, que são os diagnósticos diferenciais mais importantes das lesões úlcero-vegetantes. E a gente hoje vai falar a forma verrucosa delas, né? E aí, o que é esse PLECT, Bruno? Então, o PLECT, ele tem aí o P de paracoccidioidomicose, o L de leishmaniose tegumenta americana, o E de esporotricose, o C de cromomicose e o T de tuberculose cutânea. Então, todas essas doenças, quando a gente vê uma lesão úlcero-vegetante, a gente tem que pensar em uma dessas doenças aí. E aí, cai muito isso em prova? Cai, mas não tanto assim. Desses 5, o que vocês mais precisam saber e se atentar aos detalhes é de leishmaniose, que é o que a gente mais vai discutir com vocês também. O restante, vocês sabendo as principais características, vocês vão acertar o que cai delas. Vão ter alguns pontos chaves que a gente vai tocar, frisar com vocês, para vocês saberem sobre os outros diagnósticos. Então, bora lá? Vamos embora. Vamos começar então com paracoccidioidomicose. Então, paracoccidioidomicose é um tema que é bastante aprofundado aqui no nosso Estratégia Med na parte de infectologia, né? Então, porque ela é uma doença mais sistêmica, digamos assim, ela comete além da pele, ela vai cometer aí outros órgãos, né? Pulmão, sistema retículo endotelial. Então, ela é bem discutida lá dentro da parte da infectologia, assim, né? Então, da parte da dermato, o que a gente precisa saber, assim, Você quer comentar, assim, exatamente? Então, um ponto-chave da dermato, né, é o aspecto clássico das lesões. Então, para vocês saberem, a gente tem a forma que é mais latente da paracocicose, tem a forma aguda e tem a forma crônica, que é a mais comum. Mas o clássico que vai cair nas provas são aquelas lesões moriformes, né, aquelas lesões acometendo principalmente lesão de Entendi. mucosa, lesão de palato, com aquele aspecto de uma placa mais infiltrada, mais verrucosa. Acho que é o clássico, né? Se vocês Isso, virem essa palavra moriforme, já podem marcar. exatamente, né? Que é o acometimento da mucosa, principalmente mucosa oral, né? Que tem esse aspecto meio de framboesa, de morango, assim, esse aspecto moriforme, né? Que são esses pequenos pontos hemorrágicos, assim, nas mucosas. Esse é o aspecto dermatológico que vai chamar muita atenção aí pro diagnóstico de paracoccidioidomicose. Aí, novamente, realmente, essas formas, assim, que a Ana chamou a atenção, né? Forma aguda, ou infantil, forma crônica, né? Do adulto, vocês vão estudar com detalhes aí na parte da infectologia. E aí, das lesões cutâneas, então, o principal acometimento é realmente nessa região cefálica, principalmente nessa mucosa oral, o clássico das plectes que acomete região de mucosa, vai ser a paracoccidioidomicose, mas ela também pode dar lesões em outras partes do corpo e lesões polimorfas. Mas o clássico de prova vai ser essa lesão na mucosa oral com aspecto moriforme. E outro clássico de prova, né, Bruno, vai ser o aspecto do bicho, né, que realmente causa do paracoco, o aspecto dele em roda de Leme, né? Ou Viu? Mickey Mouse. Ou Mickey Mouse. Então, verem isso na prova, lesão moriforme com Mickey Mouse e pronto, acabou. Isso. Então por que tem esse aspecto de Mickey Mouse e o Rod de Leme, né? Porque ele é uma levedura, né? Ou seja, uma estrutura arredondada que vai dando as filhas, né? Digamos assim, por brotamento. E aí fica ali agrupado algumas, né? Na célula mãe, na levedura mãe. E aí dá esse aspecto aí Mickey Mouse ou roda de Leme, que é bastante característico da paracoco. De tratamento, o principal aqui utilizado vai ser o itraconazol, né? Vai ser um tratamento realmente sistêmico, porque muitas vezes o paciente vai ter o acometimento sistêmico, principalmente pulmonar. Então, vocês vão ver com mais detalhes, com mais tratamento na infectologia. Perfeito. Para coco, então, gabaritou. Saber moriforme, saber lesão em roda de Leme, pronto, gabaritou. Isso. Podemos ir pro próximo. Vamos. Vamos pro próximo, então, que aí sim vocês vão precisar saber mais detalhes. Agora a gente vai para leishmaniose. Lembrando mais uma vez que leishmaniose, a gente tem o calazar, né, que vai ser a leishmaniose sistêmica, e a gente vai ter a leishmaniose tegumentar, que é o que na dermato a gente gosta mais de falar, é o que a gente vai falar hoje. Isso. Vamos embora. E aí tem que leishmaniose tegumenta americana tem que dominar, tá? Tem que saber vários aspectos aqui, desde aspectos epidemiológicos, aspecto da transmissão, do agente etiológico, das formas clínicas, tratamento, diagnóstico. Então é daquelas doenças que são abordadas na sua totalidade, né? Quando cai. Então é importante ter uma visão bastante ampla. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Hanseníase, eu também faço esse disclaimer antes da gente começar, porque são algumas doenças que abordam tudo o que pode ser abordado sobre aquela doença, né, numa prova, numa questão. E aí, de epidemiologia, então, para começar.
O Brasil é um dos principais países que tem casos de leishmaniose. E das regiões do Brasil, as que mais têm casos é a região do Norte e Nordeste. O agente vai ser a leishmania, né, para facilitar. Então vai ser um protozoário. E é importante vocês saberem também um pouco sobre o ciclo da leishmania. Fala um pouco para eles, Bruno. Então a gente precisa lembrar, né, que a Leishmania, ela tem duas formas, né, o agente etiológico aí. A Leishmania a gente vai falar depois um pouquinho de cada das principais espécies, né. Mas para a gente entender o ciclo, a gente precisa lembrar disso, que a gente tem ali a Leishmania na sua forma flagelada, né, e tem que é também chamada de forma promastigota, e tem a Leishmania na forma amastigota, que é a forma unicelular, que ela é móvel, ela não tem flagelo, ela não se locomove, né? E aí no ciclo, né, da leishmaniose, da leishmania, principalmente da leishmaniose tegumentar americana, o que ocorre, né? A gente tem o mosquito, que é o mosquito que vai fazer a transmissão da doença. Ele é infectado e ele fica dentro do seu trato gastrointestinal do mosquito. A gente vai ter ali ele a leishmania na sua forma promastigota, flagelada. E aí quando o mosquito ele pica, né, o ser humano, ele inocula esse parasita na pele do indivíduo. E aí quando há essa inoculação, ele entra, né, na forma promastigota, forma flagelada, mas aí rapidamente ele se transforma na forma amastigota, que vai ficar dentro dos macrófagos. E ali dentro dos macrófagos, essa forma amastigota, ela vai se proliferando, leva ao surgimento da lesão dermatológica, que a gente vai comentar mais para frente, a lesão clínica característica, rompem esses macrófagos ali e circulam na corrente sanguínea. Até que um novo mosquito pica de novo, né, o indivíduo e adquire aquela leishmania na sua forma amastigota, mas que aí dentro do trato gastrointestinal volta a ficar na sua forma promastigota, encerrando assim o ciclo até que o mosquito ele pique uma nova pessoa, né, e contamine uma nova pessoa. Então percebam que a gente adquire a infecção através da sua forma promastigota, mas a doença em si na pele ela aparece na sua forma amastigota. Isso vai ser importante para a gente, quando a gente discutir lá o que é que a gente espera de achar numa biópsia de pele, por exemplo, ou num raspado, né, no exame parasitológico direto aí desses pacientes. E aí, sabendo que a forma de doença mais importante, né, a causadora vai ser essa forma amastigota, que vai ser uma forma intracelular, então a imunidade que a gente espera que nosso corpo tenha para combater esse micro-organismo vai ser a imunidade celular, né, vai ser uma resposta TH1. Então vai ser parecido com o que a gente vê na hanseníase aqui. Se o meu corpo tiver uma imunidade adequada, ou seja, TH1, eu vou ter uma forma de leishmaniose localizada. Se meu hospedeiro, né, se meu corpo não conseguir agir bem, a leishmania tiver uma resposta TH2, aí eu já vou ter uma forma disseminada, né, que a gente chama de forma anésica aqui na leishmaniose. Exatamente. E aí, o que é que a gente precisa lembrar aqui, então? As espécies de leishmania, então a gente está falando só leishmania, né, o termo aqui, então a gente tem 3 espécies principais de leishmaniose tegumentar americana no Brasil, que é a leishmania brasiliensis, a leishmania guianensis e a leishmania amazonensis. Essas são as principais, né, lembrando que a principal é a leishmania brasiliensis, né, aqui no nosso país. E outra coisa importante é saber qual mosquito que transmite. Às vezes isso pode ser perguntado. É o mosquito palha, né? O flebotomínio, geralmente aqui no Brasil, do gênero Lutzomia, né? Então, mosquito palha aí, ou chamado birigui, alguns locais também aí. Então agora bora para a parte clínica, né? Da leishmaniose cutânea, então, a lesão mais característica, a que mais cai em prova, vai ser aquela lesão clássica, que é uma lesão ulcerada com bordas bem elevadas, emolduradas. Vocês viram essa palavra também, acenda o alerta para leishmania. Lesões de bordas elevadas, emolduradas, bordas eritematosas, geralmente tem um fundo limpo, ou seja, não sai secreção, não é exudativo. Esse é o grande clássico do protótipo da leishmania. Lembrando que essa lesão ela é indolor, né? Então, muitas vezes o paciente demora a buscar o atendimento porque ele tem essa lesão ulcerada, emoldurada, e ela é indolor. E aí acaba que muitas vezes o paciente espera aquela lesão cicatrizar espontaneamente e não procura logo o serviço de saúde, né? Outro clássico da leishmania, né, que ela pode também acometer mucosa.
A gente já viu que para o coco acomete, a leishmania faz um diagnóstico diferencial aqui, que também acomete, geralmente a partir da lesão cutânea. Eu vou ter uma disseminação que vai levar também ao acometimento de mucosas, principalmente aqui a mucosa nasal pode ser afetada também pela leishmania. Então o que acontece aí, né? O paciente, ele é picado, né, pelo mosquito, a inoculação lá do parasita. E aí, como a gente falou, ele vai começar a levar ao surgimento da lesão ulcerada, emoldurada, né, indolor ali, nas áreas geralmente expostas à picada do mosquito. E como essa lesão ela é indolor, o paciente demora a procurar atendimento médico. E aí, se ele não procura atendimento médico, o que é que ocorre? Ocorre a cicatrização espontânea na maioria das vezes daquela lesão. O organismo ele vai combatendo ali a infecção e vai fazendo uma cicatrização. E ele leva a um processo cicatricial e o paciente deixa pra lá, fala, beleza, era uma, sei lá, uma ferida, bati aqui e ela cicatrizou espontaneamente, estou curado. Só que não, né? O que ocorre aí é que há cicatrização da úlcera, mas isso não quer dizer que o paciente conseguiu erradicar aquela doença. Ocorre ali, então, que pode haver, então, essa disseminação hematogênica, ou seja, a disseminação pelos vasos sanguíneos ali, e isso levar, então, à deposição desse parasita nas mucosas. Então, justamente é isso que ocorre. O desenvolvimento da leishmaniose mucosa, ela geralmente surge ali dentro de 2 anos, após a leishmaniose cutânea, quando ela não é tratada, e aí surge, então, esse quadro desse acometimento das mucosas, principalmente a mucosa nasal, mas também mucosa oral aí pode ser acometido. Então, essa é a história natural do paciente que não trata aí a leishmaniose. E aí tudo isso é a forma mais localizada, né? A gente também pode ter a forma difusa, que é a chamada forma alérgica, quando a gente tem essa resposta de TH2. É uma forma bem rara de acontecer, mas para vocês saberem, vão ser lesões disseminadas no corpo todo, geralmente placas e nódulos endurados presentes no corpo. E aí depois disso, suspeitamos na clínica, vamos para a confirmação diagnóstica, né? O principal exame aqui vai ser realmente o exame direto para a gente ver a leishmania. Então isso é muito característico das provas de residência médica, né? Ele descreve ali um quadro clínico de um paciente que veio da região norte ou da região nordeste, né? Lembrar disso, né? Da epidemiologia que a gente comentou anteriormente. Muitas vezes ele fala que é um militar, né? Ou era um trabalhador da zona rural do Pará, e ali ele procurou o serviço de saúde com a lesão ulcerada, com bordas elevadas, emolduradas, indolor na perna, né? E ele pergunta, né, diante, né, das hipóteses da sua principal hipótese diagnóstica, qual o primeiro exame que você deve fazer, né? Qual o melhor exame aqui para realizar? Isso, a resposta ela também tem que ser medular, que vai ser o exame direto. Então, o primeiro exame que você vai fazer no paciente diante de uma lesão clássica de leishmaniose tegumentar é o exame direto, né? Então, no exame direto, o que é que você faz? Você vai fazer uma escarificação, e a grosso modo seria uma raspagem ali da borda, tem que ser da borda da úlcera, e aquele material que você está coletando ali do material da úlcera, você vai colocar numa lâmina, vai corar, né, e aí o corante pode ser um Ginza ou pode ser o Leishman, né, são esses dois principais corantes, e aí você vai analisar no microscópio, procurando o quê? Procurando as formas amastigotas, né, do parasita. E como a gente falou, é a forma mastigota que está ali causando a lesão de pele. E aí, visualizando diretamente o agente etiológico, né, você faz já o diagnóstico, né? Porque está vendo o parasita, então o diagnóstico está feito. E aí É um exame de uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, principalmente quando são lesões mais recentes. Exato. E é justamente quando não tenho lesões tão recentes, até mesmo quando eu vou fazer a biópsia, ver o anátomo patológico, nem sempre eu consigo visualizar realmente lá as formas da mastigosa. Vou ver uma dermatite granulomatosa. E aí, outro exame que a gente pode fazer também é a cultura, que não é muito realizada, também não é tão fácil de ver. Então, o que vocês precisam saber é que exame de folha vai ser o exame direto. Isso, na biópsia de pele, a gente também pode encontrar os parasitas, essas formas amastigotas dentro dos macrófagos, tá? Algumas questões fazem a descrição do que foi visto na biópsia de pele, então estruturas arredondadas, pequenas estruturas arredondadas dentro dos macrófagos, mas a maioria das questões cobra essa questão do exame direto mesmo, né? A cultura, né, como foi falado, pouco utilizado, mas só para a gente passar, é o método NNN, né, que é o principal método de meio de cultura aí feito para leishmania, mas pouco disponível, a gente pouco utiliza na prática. Outro exame que também podem cobrar para eles, né, é o teste de Montenegro. Isso é importante saber.
Aqui vai ser similar ao que a gente vai pensar no PPD, né, no teste da tuberculina. Aqui, na verdade, a gente vai fazer aquela injeção intradérmica, na verdade, agora de promastigotas, né, de antígenos desses promastigotas, para a gente avaliar como é que é a resposta. Justamente por aquela resposta celular que a gente viu que pode ser diferente, pode ser TH1, pode ser TH2, a gente vai fazer o teste Montenegro para saber se o paciente já teve contato com leishmania, se ele tem uma boa imunidade ao parasita. Isso. Então, o teste, né, consiste lá, a gente injeta, né, os antígenos da leishmaniose no antebraço do paciente, e aí depois a gente vai fazer a leitura, e o teste é muito semelhante ao que a gente faz no teste do PPD, como foi falado, ou no teste lá do Mitsu da tuberculose. Você vai analisar se tem eritema em duração maior ou igual a 5 milímetros, né? Se tiver, teste positivo, boa imunidade celular. Se for negativo, não tem imunidade celular ali contra a leishmaniose. Como todos esses outros testes, ele não é um teste confirmatório, diagnóstico, né? Então, porque se o paciente tiver tido já a leishmaniose, estiver curado, tratado, ele pode ter um PPD ali, um teste de Montenegro, né, positivo, né? Então não quer dizer que tenha a doença, mas ele auxilia corrobora muitas vezes diante de uma hipótese diagnóstica, né? E aí, corroborando, então, a gente fechando esse diagnóstico de leishmaniose, a gente vai tratar a medicação de escolha aqui, a mais utilizada, vai ser o glucantime. Glucantime, vocês escutarem glucantime, também já pensem em leishmaniose, vai ser o principal medicação para isso. E uma coisa que vocês precisam saber sobre o glucantime é que ele aumenta o intervalo QT. Então, sempre que o paciente estiver em uso dessa medicação, a gente tem que ficar fazendo ECGs periódicos, ter cuidado com a associação de outras medicações que alargam esse intervalo QT. O glucantime é o nome comercial, né, do medicamento. Muitas vezes vai aparecer o nome, digamos, genérico, né? O nome da droga é o N-metilglucamina, né? Pode aparecer tanto o glucantime, que é o nome comercial, como o N-metilglucamina, que é o nome do principal medicamento utilizado aí. Fechamos leishmaniose? Acho que é isso de leishmaniose. Geralmente de tratamento ele acaba perguntando basicamente isso mesmo, de qual a droga, né, que é utilizada pro tratamento, né. Então acho que, de novo, né, a gente faz um resumo assim, o que a gente precisa saber principalmente aí os agentes etiológicos. Só uma coisa aqui. Eu já vi algumas questões perguntando se o agente etiológico da leishmaniose tegumentar é o mesmo da leishmaniose visceral, e não, né. A gente está falando aqui de leishmaniose tegumentar, são espécies específicas de leishmaniose causa-tegumentar. O calazar, a leishmaniose visceral, são outros agentes etiológicos, né? Então precisa saber aí, o Leishmania brasiliensis é o principal, vai ter uma lesão ulcerada, com bordas emolduradas, bordas elevadas, com fundo limpo, indolor. O principal exame de escolha é o exame direto, que você vai ver as formas amastigotas, fez o diagnóstico, você vai tratar com a N-metilglucamina. Beleza, acho que resumindo bem, leishmaniose tegumentar é isso. Vamos para a próxima então, a segunda que mais cai desse grupo dos plectins. A gente vai agora para porotricose. Porotricose é importante que vocês saibam, justamente porque aumentaram os casos nos últimos anos, teve bastante casos aqui na região sul e sudeste. A gente agora vai mudar o cenário, mas a gente viu que a leishmaniose é mais norte e nordeste, agora esporotricose mais na região sul e sudeste, principalmente a forma desencadeada por gatos, mordeduras ou arranhaduras de gatos. Antigamente a forma mais comum era a forma do jardineiro, né? Aquela questão clássica, o paciente foi mexer lá com as plantas, se acidentou com algum espinho. Hoje em dia essa não é a principal forma de contaminação. A principal forma de contaminação é por essa dos gatos. Pode estar na sua prova. Beleza. Acho que do ponto de vista epidemiológico é isso, né? Importante saber, né? E aí, sabendo um pouco mais sobre o agente, né, é importante saber o que é um fungo dimorfo, né? Aqui a gente começa nos fungos dimorfos. O que é um fungo dimorfo? Um fungo dimórfico é um fungo que ele cresce dependendo da temperatura, se ele vai crescer como na forma de micélio, né? Ou na forma de levedura, né? Então, no caso do Sporotrix, né? Aqui que a gente precisa lembrar que a gente tem algumas espécies, né? De esporotricose, de Sporotrix, que é o agente, mas ele pode crescer aí na forma micelar na temperatura ambiente, e a 37 graus ele cresce na forma de levedura, né? A forma leveduriforme. Vamos então agora para as formas clínicas da leishmania.
Vou dar. Só um detalhe, eu acho que você não comentou, mas que é importante comentar, e dependendo da forma que é adquirida a infecção, Orotrix. o Sporotrix ele tem espécies diferentes, né? Então, na forma que a gente adquire a infecção através de plantas, de vegetais, geralmente é o Sporotrix schenck, mas quando a gente adquire geralmente infecção através de felinos, né, de gatos contaminados, geralmente é o Sporotrix brasiliensis, né? Então, isso é importante, eu já vi inclusive isso ser cobrado na prova de acesso direto. Então, agora sim, bora para as formas cutâneas, as formas clínicas da doença, né? É a forma mais comum, a que mais cai na prova, a clássica da orotricose vai ser a forma cutânea linfática. Então, eu vou ter uma lesão onde o gato, o felino, lhe arranhou, lhe mordeu. Depois, vai ter uma disseminação linfática. Você vai ver aqueles nódulos seguindo o trajeto linfático. Vai ser o clássico lesão. O paciente tem uma placa, úlcero vegetante, em seguida, ao longo do braço, que é justamente onde tem maior contato, você vê aquele trajeto de nódulos seguindo esse trajeto mais linear. Isso, o que mais precisa saber no caso da esporotricose é essa descrição aí que a Ana fez, né? E que é o que mais aparece nas questões. Então, o que é que eu percebo do padrão das questões? Ele vai descrever um paciente, às vezes uma criança, depende, pode ser adulto, enfim, qualquer faixa etária, que diz que que procurou a unidade básica ou procurou um ambulatório de clínica médica, se referindo uma lesão ulcerovegetante ou geralmente uma lesão nodular no dorso da mão, e que foram surgindo outras lesões semelhantes, fazendo um trajeto ascendente, que ele tomou antibióticos e que não melhorou, e que cada vez estão surgindo mais nódulos ali, seguindo um trajeto linfático. Geralmente eu diria que mais de 80% das questões de esporotricose tem esse padrão. Normalmente você viu essa descrição de nódulos ali em trajeto linear, trajeto ascendente, vai lembrar na hora de esporotricose, e isso muitas vezes vai ser suficiente para você acertar a questão. Para vocês saberem as outras formas, então, caso caia, tem a forma cutânea localizada. Eu vou ter só aquela placa no local onde teve a inoculação do agente. Eu tenho a forma cutânea disseminada, que é mais comum em pacientes imunossupressos. Além de ter a forma cutânea, eu também vou ter um acometimento sistêmico, que as outras formas eu não tinha. Eu tenho a forma extracutânea, que é ainda mais rara, né? Pacientes também imunossupressos, eu vou ter acometimento apenas visceral, não vou ter lesões cutâneas. Beleza. E só lembrar aqui, né, uma coisa que eu coloco no nosso livro digital e aparece muito nas questões, é que como ela é uma doença hoje principalmente transmitida através de gatos, né, aparece muito nos diagnósticos diferenciais, nos enunciados, geralmente está lá na alternativa A, doença da arranhadura do gato. E a gente não pode confundir as doenças, tá? Então, a esporotricose é uma doença fúngica, é uma micose, e a doença da arranhadura do gato ela é uma doença bacteriana, causada pela Bartonella hansellae, geralmente, e que também vai ser transmitida pelo gato, como o próprio nome diz, doença da arranhadura do gato. Mas no caso da doença da arranhadura do gato, geralmente o paciente vai ter ou nenhuma lesão de pele, ou às vezes uma pápula só no local onde teve a arranhadura, e ele vai ter um aumento do linfonodo, de um linfonodo acometido ipsilateral. Então, geralmente, vamos dizer, na mão esquerda tem uma pápula e o linfonodo vai crescendo ali, o linfonodo axilar, do lado esquerdo. Não tem esses nódulos, né, em trajeto ascendente, que é típico da esporotricose. Tá? Então, é super importante fazer essa distinção aí entre essas duas doenças. Então, agora vocês não vão mais confundir. Falando então em esporotricose de novo, a gente sabe que para a gente fazer esse diagnóstico de certeza, a gente agora, o exame de escolha vai ser a cultura. O esporotrix, ele geralmente consegue crescer em pouco tempo, até uma semana, na cultura, então esse vai ser o meu teste de escolha. Uma vez que eu confirmo o diagnóstico, o tratamento aqui vai ser com itraconazol. O itraconazol aqui eu vou fazer por um longo período, geralmente meses, até a melhora clínica da lesão. Isso, itraconazol, ou terbinafina, ou iodeto de potássio, geralmente são os medicamentos utilizados para o tratamento aí da esporotricose. Então, revisando esporotricose, pontos chaves aqui é realmente saber essa lesão característica, né? Como o Bruno falou, que é essa lesão e no trajeto linfático. Aqui o que vocês mais precisam saber é isso, que é geralmente transmitida pela arranhadura ou mordedura de felino. Sabendo isso, vocês vão também saber a maioria das questões de esporotricose. Perfeito. Bora para a próxima então agora, tromomicose. Essa já cai menos, né, Bruno? Isso é uma questão muito difícil de aparecer nas provas já agora. O mais importante é leishmaniose e esporo,
Aí o restante cai muito pouco. Mas não desliguem, fiquem com a gente, que se cair vocês já vão estar preparados também para o que vier vocês gabaritarem, né? Exato. Vamos Bora lá. então para cromomicose. O que é que eles precisam saber de cromomicose? Bom, o que a gente precisa saber de cromomicose é que existem vários fungos que podem causar, né, essa cromomicose, ou também chamada de cromoblastomicose, mas o que a gente precisa lembrar é que são fungos demáceos. Fungos demáceos são fungos que produzem melanina, né, que tem a produção de melanina, são fungos pigmentados, né? Então, é importante lembrar isso, vai ser importante porque quando a gente falar do diagnóstico, né? Do ponto de vista clínico, a cromicose, a gente adquire esses fungos através de inoculação direta, né? Então, se a gente tem algum trauma com vegetal, e aí então as lesões elas vão surgir em áreas mais propícias a trauma. Então, mãos, pés são os locais mais acometidos ali, que se manifesta como essas placas verrucosas, né? Nessa topografia aí. Sabendo isso, então, acho que já é o suficiente mesmo, né? Essa placa verrucosa, principalmente em membros inferiores, que é onde eles vão traumatizar. E aí o tratamento muitas vezes vai E ser aí, realmente. antes do tratamento, né, a questão do diagnóstico, né, de Sim. como é que você vê. Então é uma placa verrucosa, né, então clinicamente, né, esses pacientes vão ter essa placa verrucosa nas mãos ou nos pés, que muitas vezes clinicamente é difícil de fazer o diagnóstico, e o que vai auxiliar no diagnóstico, a gente pode fazer tanto o exame micológico direto, quanto uma biópsia de pele, e o que a gente vai ver vão ser esses fungos aí demáceos, o que no caso da cromomicose, eles formam estruturas anelares pigmentadas, amarronzadas, acobreadas, que são aí os corpos fumagoides ou corpúsculos muriformes, né? O mais comum é os fumegoides, né? Eu acho que o nome que aparece na maioria dos livros aí, e que são esses fungos arredondados, né? Acobreados aí tanto na biópsia de pele quanto no exame micológico direto. E aí, visualizando isso, essas estruturas, o diagnóstico ele tá feito aí da cromicose. Então, essa dica, né? Se aparecer esses fungos mais escuros, mais amarronzados, acobreados, então vocês já vão pensar em fungos hemáceos e assim, cromomicose. É isso. Cromomicose, então, mais alguma coisa? Tratamento? Bom, o tratamento super difícil, às vezes precisa fazer a quiséria cirúrgica da lesão, itraconazol, criocirurgia, né? E, tratamento combinado aí, super difícil de ser feito. São lesões indolentes, né? Que geralmente estão lá por muitos anos, e aí vai também ter um tratamento um pouco mais arrastado, que a gente vai precisar fazer com lesões existentes, mas que tem esse tratamento. Vamos agora para a tuberculose cutânea. Tuberculose sistêmica, aqui a gente tem outra que é uma grande interseção, né, com a infectologia, e vocês vão ver toda essa parte de tuberculose, sem ser a parte cutânea, na parte de infecto, né? Vamos agora se deter às formas de tuberculose cutânea, que também não caem tanto, né, mas que é bom conhecer. Isso. Então, no caso da tuberculose cutânea, a gente tem vários tipos, né, de tuberculose cutânea. O agente etiológico da tuberculose cutânea é o mesmo da tuberculose pulmonar, né, o bacilo de Koch aí. Então a gente vai falar agora de algumas variantes clínicas que se apresentam aí na pele, né? Vamos falar da primeira então. A gente tem o cancro tuberculoso. O cancro tuberculoso ele já vai ser por inoculação direta do bacilo. E aí depois que o bacilo inocular, naqueles pacientes que não tiveram contato prévio, né? Assim que a gente vai diferenciar da forma seguinte. Pacientes que não tiveram contato prévio vão ter essa forma de cancro tuberculoso. Realmente vou ver aquela linfonodomegalia exuberante para a gente pensar nesse diagnóstico. Então, o cancro tuberculoso ele é muito semelhante ao complexo primário que acontece no pulmão, né? Então, no pulmão, o que a gente tem? O paciente ele inala, né, o bacilo, você vai ter o que? Aquela imagem como uma pneumonia, né? E com uma adenomegalia ali ipsilateral, né? No caso da pele é muito semelhante isso. Então, é um paciente que não tem imunidade, que nunca teve contato com o bacilo de Koch, que vai ter uma inoculação direta ali, um traumatismo, por exemplo, e aí você inocula. E aí você vai ter uma lesão ulcerada naquele local em que teve a inoculação e ipsilateralmente, ou seja, próximo, você vai ter um aumento do linfonodo. Então esse é o complexo primário, né, que parece o complexo de Kohn lá da tuberculose pulmonar, o complexo primário, né? Então precisa lembrar aí dessa característica do paciente realmente não ter imunidade anteriormente, ter tido uma inoculação direta. Então, de formas de inoculação direta, a gente pode fazer dois caminhos, né? Os pacientes que tiveram inoculação direta
não tiveram contato prévio com bacilo de Koch, que a gente vai ter essa forma do cancro tuberculoso, e os pacientes com inoculação direta que já tiveram contato, ou seja, que tem PPD positivo. Tiveram contato, PPD positivo. Agora a gente vai desenvolver a forma da tuberculose verrucosa. E aí vai ser o principal diagnóstico do Plect aqui, vai ser mais essa forma tuberculosa, né? Essa forma verrucosa. Eu vou ter geralmente essa placa esofídica, verrucosa, que vai ser principalmente em extremidades, que é onde vou ter essa inoculação mais provável. Perfeito. Próxima forma, então, escrofuloderma, né? E aí já não tá mais nas formas de inoculação direta. Isso. No caso do escrofuloderma, geralmente é um paciente que tem tuberculose ou ganglionar, ou seja, ou linfonodal ou óssea, mas geralmente, na maioria das vezes, linfonodal, e que o linfonodo ele vai crescendo tanto, ele vai aumentando tanto, inflamando pela tuberculose, que acaba atingindo a pele por contiguidade. Então, geralmente, na região cervical, o paciente vai ter uma adenomegalia que vai crescendo, acomete então a pele, e aí ele faz uma fistulização, ele fistuliza pela pele, a saída de secreção purulenta, etc. Aí, geralmente na região ou cervical aí, ou supraclavicular no local, que são os locais mais comumente acometidos. Então, acho que o mais importante lembrar esse escrofuloderma é desse acometimento da pele por contiguidade, principalmente de linfonodo, mas também podendo estar relacionado com acometimento ósseo. Essa fórmula de escrofuloderma é a mais comum aqui no Brasil, né, que é um país subdesenvolvido. Já nos países desenvolvidos, a principal forma vai ser de lúpus vulgar. Não é lúpus, aqui é o lúpus vulgar, é uma forma de tuberculose. Também vai ser por disseminação, o paciente vai ter tuberculose pulmonar, outros tipos de tuberculose, vai ter essa lesão. Vai ser geralmente uma placa eritematosa infiltrada. E a vitreoscopia, quando eu boto uma lâmina transparente, eu vou ter um aspecto em geleia de maçã. Vocês lembram outra doença que a gente nem falava aí? Vai ser a sarcoidose. Então aqui também vai ser uma lesão sarcoídica, porque tem aspecto de placa eritematosa infiltrada e a vitreoscopia tem esse aspecto em geleia de maçã. Beleza. E aí é importante para eles não se confundirem então as formas de lúpus, né? Então a gente tem 3 formas de lúpus. E eu tenho o lúpus realmente que é o mais conhecido, aquele lúpus que eu tenho a forma Lúpus sistêmica, eritematoso, né? o eritematoso. Eu tenho o lúpus vulgar, que vai ser uma forma realmente da sarcoidose, né? A forma de sarcoidose que geralmente pega a região centrofacial. E eu tenho o lúpus... Não, eu confundi. Confundi isso. O vulgar, O vulgar é o da que é o da tuberculose, tuberculose, e o lúpus pérneo, que é a forma de sarcoidose. Então não confunda que nem eu. Acontece. Lúpus é muito lúpus. Então, o lúpus eritematoso vai ser a colagenose da reumato. O lúpus pérneo, agora sim, o da sarcoidose. E eu vou ter o lúpus vulgar, o da tuberculose. Da tuberculose, perfeito. Agora sim. Agora foi. É isso. E Então, por último, a gente tem o eritema indurado de Bazin, né? Assim, das formas principais de tuberculose. O eritema indurado de Bazin ele é uma paniculite, né? Ou seja, uma inflamação do tecido celular subcutâneo, que clinicamente se apresenta lá como nódulos que acabam ulcerando, muitas vezes localizados nas panturrilhas de mulheres. Geralmente essa é a apresentação clínica mais comum de eritema indurado de Bazin. Não confundir com eritema nodoso, que é outra paniculite, outra inflamação do tecido celular subcutâneo, mas que geralmente se localizam na região anterior das pernas, né? São nódulos eritematosos localizados na região anterior e que não ulceram, né? No eritema indurado de Bazin, nódulos que ulceram na região das panturrilhas, na região posterior. E aí de tratamento geralmente vai ser o mesmo da tuberculose pulmonar, né? Isso. A gente vai ter o ripé aqui de novo, Fampicine, Zoniazida, pirizinamina e etambutol. Isso. É o mesmo tratamento que vocês já sabem da tuberculose pulmonar, e não tem diferença por caso da tuberculose cutânea. Então, é isso que eles precisam saber, né, de tuberculose. É isso. Só isso. Só isso, né? Tá tranquilo. Mas, de novo, né, reforçando novamente, foca a sua energia aqui em aprender leishmaniose e esporotricose, que são as principais doenças aqui das síndromes verrucosas. A gente falou os principais tópicos, então eles prestando atenção direitinho em tudo, vão acertar aí com certeza. Beleza. Obrigada então, Bruno. Obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Um forte abraço aí. Forte abraço. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.